Olá, aqui é o pastor Nivaldo e neste vídeo eu falo sobre algumas profecias do Antigo Testamento sobre Jesus e falo também sobre alguns tipos de Jesus. Podemos ver que o plano de Deus para enviar o seu filho foi um plano já preparado desde a fundação do mundo, porque Jesus Cristo já estava na criação quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali já a Trindade já estava. Então Jesus já participou da criação. Então foi um plano de Deus para enviar o seu filho na hora que ele aprouve. O primeiro tipo que eu trago é a respeito de Abraão. Deus faz uma prova com Abraão e pede que ele sacrifique o seu filho Isaque. Está no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 2. E disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Deus pediu a Abraão o seu filho e Abraão obedeceu a Deus. Foi um alto nível de obediência que Deus espera também de nós. Eu, por exemplo, não teria essa fé e essa obediência de sacrificar o meu filho lá, mas Deus, né, espera de nós esse alto nível de obediência. E Abraão pegou então o seu filho Isaque, 2 moços, a lenha e o cutelo, e foi para o lugar que Deus designaria. Quando Deus disse: é esse monte, ele disse aos seus moços: ficai aqui que eu vou subir com meu filho e vamos adorar e voltaremos. Quando ele foi subir o monte, o seu filho perguntou: pai, aqui está a lenha, o cutelo, onde está o cordeiro? E ele disse: Deus proverá. Quando ele preparou ali a lenha, colocou seu filho e levantou o cutelo, o anjo bradou e disse: não faça isso, Abraão. Agora Deus já sabe que você faria isso de verdade. E ali Deus preparou um cordeiro ali, embaraçado nos ramos. Abraão fez o sacrifício. Não foi necessário sacrificar o seu filho, mas Deus sabia que ele obedeceu a Deus. E isso, por Abraão ter feito isso, Deus fez a ele um juramento, né, uma promessa, que está em Gênesis capítulo 22, verso 16 em diante. E disse Deus: por mim mesmo jurei, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E da tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O que Abraão fez foi o mesmo que Deus fez, né? Deus abriu mão do seu. Abraão entregou o seu filho, ofereceu o seu filho, ofertou, né? E Deus também fez isso com o seu filho Jesus Cristo. É um tipo, né? Uma semelhança. Eu creio que já Deus estava, através desse tipo, anunciando que o seu filho, ele também ofereceria para salvar o mundo, né? Em 1 João 4, verso 9, está escrito: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos, para salvar o mundo, né? E essa não foi a única vez que Deus chamou Abraão e ele obedeceu. Se você não sabe qual a outra vez, eu deixo essa curiosidade para você ler a Bíblia ali no Gênesis, né? Outro tipo de Jesus é o Cordeiro Pascal, que está ali no livro de Êxodos, capítulo 12. O Cordeiro Pascal, Deus pediu ao seu povo
que matasse, imolasse um cordeiro sem defeito, para que uma ou duas famílias comesse a sua carne assada com ervas amargas, que seria a saída deles do Egito. Essa seria a última praga, a morte dos primogênitos. Já havia passado a 9ª praga, e agora Deus preparou o seu povo. Falou, olha, depois disso aqui, o faraó vai deixar vocês saírem do Egito. E ali eles obedeceram e fizeram isso, né? Pegaram o cordeiro, eram uma ou duas famílias, e passava o sangue do cordeiro nos umbrais e na vega da porta. E quando o anjo da morte passou, houve uma mortandade muito grande entre os primogênitos no Egito, mas ao seu povo ele livrou da morte os primogênitos. Então um cordeiro salvaria um ou dois, ou não sei, talvez 3 primogênitos, mas é o tipo de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, né, que veio ao mundo para salvar e tirar o pecado do mundo. Aqui está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Está falando de João Batista. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus foi o Cordeiro de Deus que comprou a preço de sangue toda a humanidade. Então foi um tipo, né? Deus já estava avisando que enviaria a Jesus Cristo para salvar o homem. Agora um outro tipo também, mas também relacionado com a palavra profética, está no livro de Daniel, quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor. Daniel era um dos cativos ali na Babilônia, do povo de Israel, quando Nabucodonosor dominou e destruiu a cidade de Jerusalém, levou os cativos, e aqui esse acontecimento aqui, quando Daniel interpretou o sonho do rei, fala do reino de Deus através de Jesus Cristo. Então, Nabucodonosor teve um sonho que ficou muito preocupado e pediu, e aí conclamou os magos, aqueles que poderiam interpretar o sonho, e ninguém interpretava. E aí Nabucodonosor decretou que todos aqueles magos ali seriam mortos. E aí Daniel falou com aquele que era o servo encarregado do rei, que para ele dar mais um tempo que ele interpretaria o sonho. E Daniel foi introduzido na presença do rei, e Daniel disse, olha, me dá um tempo que eu vou pedir ao meu Deus a interpretação. E assim aconteceu. Deus mostrou em sonho para Daniel, e ele foi até o rei e disse, olha, rei, não sou eu que interpreto, mas o meu Deus que conhece todas as coisas me deu um sonho de interpretação. E ele disse, olha, você sonhou com uma grande estátua, que é uma cabeça de ouro, o peito de prata, ventre e coxas de bronze, pernas e pés de ferro e pés, uma parte de barro. E aí Deus deu a interpretação para Daniel que a cabeça era o reino de Nabucodonosor, cabeça de ouro. Depois viria outro reino inferior, que era a prata, que seria o reino persa. Daniel não disse que seria persa, né? Ele não sabia ainda, mas disse que viria outro reino. E ventre e coxa seria o reino grego, né? O Império Grego, o reino que dominaria em seguida. E, por último, o Império Romano, que era pernas e pés de parte de ferro e parte do pé de ferro e barro. Mas agora vem, vou ler aqui Daniel capítulo 2, 44, 45, onde fala a respeito de Jesus, que se encaixa aqui, né? E Daniel disse assim ao rei, mas nos dias desses reis, essa profecia de Daniel era no que aconteceria em seguida, né? E tudo isso aconteceu mesmo. Esses reinos que Daniel falou vieram em seguida mesmo. Mas depois desses reinos, aí Daniel diz ao rei, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos
esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, essa pedra é Jesus, sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Essa pedra é um tipo relacionado com Jesus, que é a pedra de esquina, a pedra angular. Então, seguindo aqui a profecia, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel à interpretação. Esses impérios vieram mesmo, né? Mas o que ressalta aqui é falando desta pedra, que é o reino que jamais teria fim. Um reino espiritual, um reino poderoso, levantado por Deus. Agora um evento, né? Um acontecimento aqui, que também aponta para Jesus Cristo. Quando a serpente enganou Eva, disse para que ela comesse do fruto da árvore que era proibida, o fruto que era proibido, e a serpente disse que para ela comer que abriria os olhos dela para conhecer o bem e o mal. E isto, tanto Eva como Adão comeu da fruta proibida, e eles transgrediram uma lei, né? Cometeram um pecado, e ali Deus proferiu uma sentença, tanto para a serpente quanto para a mulher, que era Eva. Disse assim, Gênesis capítulo 3, verso 15, o primeiro livro da Bíblia. Isso aqui já apontava para Jesus Cristo, falava de Jesus, porque aqui diz Deus, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está falando aqui Então, essa é uma sentença proferida por Deus, né? A cobra ou a serpente é um animal peçonhento, feriria o calcanhar do homem, da mulher, só que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. É uma sentença proferida por Deus ao homem e à mulher, e a serpente também, né? Que espiritualmente é o enganador, ou seja, o diabo. E trouxe consequências nessa desobediência de Eva, consequências que eles tiveram foi a queda do homem, a saída do paraíso. Mas da semente da mulher nasceria o libertador. Isso se cumpriu, né? O domínio de Jesus sobre toda a obra do diabo. Em Efésios capítulo 1, verso 21, diz que acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Esse é o poder de Jesus Cristo sobre toda a obra do mal. Aqui, outra profecia